Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio dividir esse momento com você que curte teologia, que gosta do Vejam Só e que não é só um telespectador, né? Mas participa aqui da nossa construção, interage, faz parte aqui das nossas discussões e debates. Já fica aqui meu perfil no Instagram, @zeca_pereira, chega por lá, mais uma plataforma para a gente poder interagir, conversar, falar, obviamente, de teologia e outras coisas mais, tá bom? Chega por lá. Deixa eu apresentar os meus convidados aqui. É um privilégio receber novamente em nossos estúdios o pastor Paulo Henrique, professor lá do seminário Nasci para Deus. Graça e paz, ótima noite, seja bem-vindo, meu amigo. Zeca, boa noite, pastor Vanderlei, boa noite você, telespectador que nos acompanha nesse momento. Obrigado por nos hospedar aí na sua casa e levar parte do conhecimento da teologia brasileira para dentro do seu lar. Zeca, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui no Vejam Só, esse que é o maior programa de debates da televisão brasileira. Obrigado pela oportunidade, agradecendo também toda a produção, né, que tem nos contactado, sempre com muito amor e carinho. É sempre bom estar aqui no Vejam Só. Gratidão é sempre nossa, meu irmão, de verdade, é sempre muito bom aprender contigo. Quem nos acompanha, nossa audiência, tenho certeza que gosta e aprende também com a didática do irmão. Mas antes da gente entrar no tema, que é um tema polêmico na teologia, vou pedir as informações do seminário, por favor. Zeca, nós estamos ali em Guarulhos, na Avenida Monteiro Lobato, número 15.022, no seminário Nasci para Deus de Teologia, da Igreja Nasci para Deus. Um abraço ao pastor Ney Messias e também ao pastor Jovino Leonardo. Todas as segundas-feiras, o curso de teologia, nós estamos ali trabalhando firme para o nome do Senhor Jesus ser glorificado. E também aos sábados, o curso de grego. Se você quiser estudar teologia conosco, você pode acessar Seminário de Teologia Nasci para Deus e também as nossas mídias sociais no Instagram. E se você me seguir agora no Instagram, eu tenho um desconto para você estudar conosco de onde você estiver. E se quiser presencial, Avenida Monteiro Lobato, número 15.022, no coração de Guarulhos. Terra boa, Guarulhos. Fica aqui meu abraço também a toda a galera lá de Guarulhos que nos acompanha. E quem não acompanha, que chegue aí para acompanhar aí, que tem muito espaço aqui para você também, tá bom? Obrigado, meu irmão. Eu que agradeço. Pelo carinho. Ó, só rapidinho, os contatos do pastor Paulo já apareceram aí para você, mas eles vão ficar salvos lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso e acessar, né, o conteúdo do nosso irmão. Tem muita coisa de teologia lá, vale muito a pena você acompanhar. Tá bom? E nós temos também o privilégio de receber aqui nos nossos estúdios o pastor Vanderlei Carvalho, ministro da Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, Graça e Paz. Ótima noite. Seja muito bem-vindo, o poeta da teologia. Que bonito, gostei de ver. Eu tô treinando, mas o meu repertório ainda tá curto, mas vou melhorar. Amém. Obrigado, muita paz, reverendo Zeca, bom revê-lo, o fabuloso, grande apresentador. Obrigado pelo convite, você, a Angélica, que está na produção. É bom estar revendo o pastor Paulo Henrique, grande homem, grande debatedor ferrenho, abençoado, satisfação. Satisfação é minha, Deus abençoe o senhor. Mais uma vez acompanhado do meu amigo pastor Elidone, um abraço em nome de Jesus. Amém. Você fala assim, grande apresentador, você confunde os telespectadores, que nem quando eles me conhecem, aí eles falam, rapaz, mas televisão engana tanto. O Paulo é um grande debatedor. Literalmente, né? Não é? Aí o pessoal fica, rapaz, parece que é. Não, mas não é pequenininho mesmo. Tá? Mas eu entendi, só uma brincadeira. Fica tranquilo. Vamos passar as informações da igreja, pastor Vanderlei, por favor. Pois não, eu sou pastor titular e presidente da Igreja IELC, Igreja Evangélica Luz do Conhecimento, em Goiânia, no Jardim Nova Esperança. E também do ITELC, o Instituto Teológico Luz do Conhecimento. Um abraço à nossa igreja e um abraço também aos nossos alunos seminaristas. Bom, fica aí registrado também aí as informações da igreja. Obrigado por aceitar o nosso convite, meu querido irmão. Os contatos do pastor Vanderlei também já apareceram aí e ficam à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Vamos lá para o debate, então. Os irmãos vão primeiro responder a nossa pergunta-tema, indicando a linha que vão seguir durante o programa. Na sequência, a gente entra no debate mesmo aqui para aproveitar o nosso tempo. A pergunta é a seguinte e já aparece na sua tela. Jesus é Deus no seu ministério terreno?
Pastor Paulo Henrique, como o irmão responde a esta pergunta? Zé, que esse é um tema clássico da teologia da cristandade, né? Um tema que nós temos nos debruçado ao longo dos anos, um tema que também tem o seu posicionamento dentro da teologia clássica bíblica de que Jesus, ele é Deus. Não é que ele se torna Deus, ele se torna semelhante aos homens, mas que Jesus é Deus. Antes de começar o meu discurso inicial, tem 11 coisas que Deus não pode fazer e deixar de ser Deus é uma delas. A primeira, Deus não pode mentir. A segunda, Deus não pode ser tentado pelo mal. A terceira, Deus não pode negar a si mesmo. Então, quando nós falamos que Jesus não é Deus em seu ministério terreno, nós estamos colocando uma trinca dentro daquilo que nós vamos chamar de atributos incomunicáveis de Deus e também conhecido como a seidade. Falar que Deus muda ou assumir que Jesus deixou de ser Deus no ministério terreno é ferir a teontologia, a cristologia, dentro disso a seidade de Deus e também aquilo que nós vamos chamar de teologia clássica bíblica. Depois, Deus não pode ser injusto, não pode esquecer as suas promessas, Deus não pode amar a iniquidade e também não pode deixar de ser santo. A partir dessa premissa, Zeca, nós entendemos que tem um texto na Escritura, porque eu gosto do pastor Vanderlei, que ele gosta de texto, então nós vamos trabalhar com a Bíblia. Tá aqui quem gosta de trabalhar com a Bíblia, Zeca. Falou bonito. 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo de número 13, baseado na nossa premissa inicial, diz da seguinte maneira o texto sagrado. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Deus não pode deixar de ser Deus. E um texto que o pastor Vanderlei gosta de utilizar, eu tenho certeza que ele vai fazer uso desse texto, que é Evangelho kata Ioannis ina ina. Evangelho de acordo com João 1:1. No princípio era o verbo, e aí o senhor gosta de enaltecer a ideia do era. Era mesmo, só que no meu entendimento, o autor aos Hebreus chamado Paulo, ele vai falar que Jesus Cristo era o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Portanto, a imutabilidade, a permanência de ser Deus se mantém no ministério terreno. Então, se ele era, te ajuda, porque ele vai continuar sendo para sempre. Para sempre. Boa. Muito bom. Vamos lá, pastor Vanderlei, quero ouvir também as suas considerações iniciais. Muito bem, o pastor disse que gosta de Bíblia, então estamos juntos. Então tome Bíblia. Dá-lhe Bíblia, né, pastor Vanderlei? Eu gosto da Bíblia. Descer Bíblia agora, vamos ver, vai. E, aliás, aos críticos que fazem comentários, deixo aqui o meu abraço e também quero dizer a vocês, você não vê um livro chamado Bíblia em minha mão, mas ele está aqui na minha mente e no coração. É isso que eu ia falar. Se quiser, eu ofereço para você um curso de memorização bíblica, tá bom? Aí você também vai guardar pelo menos 1000 versículos em sua cabeça. Aí vai ser um cabeça de Bíblia, tá ok? Então, eu vou entrar um pouco na história antes de entrar no texto. 325 é muito debatido neste programa. Da era cristã vem o concílio de Nicéia, convocado pelo imperador Constantino e também, entre aspas, abençoado pelo Papa Silvestre I. Já se debruçam sobre essa questão de Jesus Cristo. Já entra em pauta a cristologia. Continuando na história, 381 vem o concílio de Constantinopla, na igreja da irmã Irene. Isso aí fica na Turquia, na Anatólia. Eles chamam Santa Irene, né? Se realizou na igreja de Santa Irene. E continuando na história, lá para 431, vem um outro concílio, o concílio de Éfeso, ainda na Ásia Menor, na Anatólia, no atual território turco. Vem esse concílio de Éfeso. E aí eles condenam o bispo Nestório, aquele que deu origem ao nestorianismo. E veja, eu não acho na minha leitura que Nestório é herético. Se quiser questionar aqui que ele é herético, vamos fazer isso. E eu lhes mostrarei que Nestório não tem heresia. Ele tem heresia sob o ponto de vista do catolicismo.
que, aliás, nós também somos heréticos com a mesma visão católica, não é verdade? Sim. E Calvino e Lutero, ambos são condenados na história, né, pela Igreja Católica. E até o Antônio Vieira, o Retórica de Fogo, chamou eles de duas bestas, dois monstros sem alma. Um padre do Barroco. Então, continuando aqui, no Concílio de Calcedônia, este já ocorre lá em 451, 20 anos depois do de Éfeso. É aqui que entra a ideia que eles definem Jesus como pleno homem e pleno Deus, o que chegou nos púlpitos das nossas igrejas, você pregando, meu caro pregador, que Jesus é 100% homem e 100% Deus. Isso eu discordo radicalmente. Nós vamos ver, durante esse debate, o porquê. Boa. Então fica ligadinho aí que nós vamos aprofundar isso. Inclusive, se você quiser interagir, participar, conversar sobre, você pode acessar as nossas redes sociais. @programa Vejam Só. Acessa lá, não só o Instagram, mas tem também o Facebook e o nosso canal no YouTube, onde você consegue acompanhar todos os nossos debates, tá bom? Todos os nossos vídeos ficam lá. E para quem segue o canal e é inscrito, tem também como acompanhar ao vivo as gravações do nosso debate, tá bom? É só chegar lá no nosso canal, programa Vejam Só. Vou devolver a palavra para o Paulo e nós vamos começar aqui a aprofundar o nosso debate. Vamos lá, Paulo, por favor. Zeca, é o seguinte, muito bem levantado pelo pastor Vanderlei, esse conceito sobre a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, debate esse que tem levantado ao longo dos anos aquilo que é o objeto de mais controvérsia na teologia mundial, que é a pessoa bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As disputas ou as discordâncias começam a partir do segundo século, quando nós temos, então, os concílios, e aí tem algumas obras que são importantes para que você possa analisar o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto século, que é da discussão cristológica, como é que os concílios, conforme o pastor Vanderlei trouxe, falaram essa questão. Eu não sei como aconteceu nos outros debates que o senhor teve com relação a essa temática, mas eu sou um dos precursores dessa ideia de que Jesus não era 100% homem. Esse lance de percentual, ele não está na Bíblia, não tem percentual. Mas tem um texto que aí o pessoal fala assim, então ele era plenamente homem e plenamente Deus. Um texto de discussão, que é o texto de Filipenses capítulo 2, versículo de número 5, ele começa dizendo assim: seja a atitude de vocês a mesma que a de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, a versão que o senhor menciona é que sendo encontrado em forma de Deus, não teve como usurpação, e aí o texto grego diz assim, que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar. Então, antes de fazer o discurso aqui, Zeca, de continuar, eu quero apresentar algo chamado na teologia de teologia da igualdade. A teologia da igualdade, contrapondo qualquer tipo de unicismo, contrapondo qualquer tipo de análise. Inclusive, o senhor mostrou eu vou usar uma linguagem poética popular, um chamego com o Nestor. Eu queria entender se o senhor pende, não precisa responder agora, um pouquinho para essa ideia da teologia jeovista, porque a negação da divindade de Jesus enquanto a sua humanidade, ela é oriunda dessa abordagem teológica. E concluindo, Zeca, eu digo o seguinte, a teologia da igualdade apresentada por João, ela vem dizendo que Jesus é igual a Deus. João capítulo 1, versículo 1, como fizemos menção na inicial, e Paulo também vai deixar isso bem claro em Hebreus, em Colossenses, em Filipenses. Então, quando Paulo fala de Jesus igual a Deus, ele está com a mente na missão terrena de Jesus e Jesus se portava como Deus. A pergunta que eu faço para o querido pastor Vanderlei, para deixar ele trabalhar as considerações dele e também responder essa questão, é a seguinte: o texto vai continuar dizendo o seguinte: mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se
semelhante aos homens. Concordo com o senhor que não tem igualdade, que tem a semelhança, e para mim essa semelhança é porque ele não é da ideia do pecado justamente por conta do nascimento. Então a questão é a seguinte: Jesus se esvaziou do quê, visto que ele é Deus e não pode deixar de sê-lo? Que bom, o senhor está trazendo aí o que nós chamamos de quinose, o esvaziamento. Está falando a minha linguagem. Se esvaziou da sua glória, já não é o que era. Aí ele entra agora na esfera terrena. E o que Jesus é na esfera terrena? Um homem ungido por Deus e não pleno Deus enquanto homem. Essa é a minha tese. Ele não é Deus enquanto homem. Agora vamos para a Bíblia, que alguns dizem que eu não trouxe. Eu vou mostrar para vocês que eu trouxe, sim, a Bíblia Sagrada e afirmo o que a Bíblia diz, de que Jesus, Senhor nosso, é homem e não Deus. Eu respondi a pergunta do pastor, vou deixar uma. Qual texto dos evangelhos Jesus é Deus? Eu queria um texto nos evangelhos, meu amigo, que eu aprendi a amar, o pastor Paulo Henrique, em que Jesus é Deus durante seu ministério terreno. Uma passagem, que eu vou mostrar que ele é homem. Mateus 8, 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhes obedecem? Era um homem admirável. Ele era um homem pleno. Pleno Deus? Não. Lá em João 7, 46, nunca vi homem falar como este homem. Lá em João 9, no versículo 1, milagre daquele cego, que todos viam, mas só Jesus pôde notá-lo. No versículo 11, precisamente, de João, capítulo 9, o cego sabe dizer quem era Jesus. Quem te curou? O homem chamado Jesus me curou. E o que o próprio Cristo fala acerca dele? João 8,40, confere se está ou não está na Escritura. Vocês querem matar a mim, homem, que vos fala a verdade. Então, nas palavras de Jesus, ele é homem. No capítulo 2, versículo 6 da primeira carta a Timóteo, Paulo diz: há um só Deus, um só, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Pilatos, um pagão, sabia disso? Capítulo 19, versículo 5 de João: eis o homem. As palavras de Pilatos. Ele sabia que Jesus era homem. Portanto, no seu ministério, ele não é pleno Deus. E essa é a minha pergunta. Onde está nos evangelhos que Jesus, o homem, é Deus? Devolvo, Paulo, a palavra para você. Muito bem. Zeca, o que acontece? Quando nós vamos fazer uma análise das Escrituras, conforme o pastor Vanderlei levanta, né, essa questão, ele pede um texto dizendo que mostra, um texto que mostra Jesus como homem. Essa pergunta, ela é fácil. É como Deus, né? Essa pergunta, ela é fácil de responder. Mas eu respondendo, vou dar um exemplo aqui, porque eu quero encurtar. Com o texto de Tomé, o senhor vai melhorar a pergunta e vai falar assim: mas, pastor Paulo, esse é um texto depois de Jesus ressurreto. Eu quero um autor canônico. Eu sei, estudei ou não? Né? Muito bem. Estudei, né? Então, o que acontece? O Zeca dá risada. Não, o cara vem preparado, o cara não vem, né, Zeca? Esquema, então, o que acontece? Mas antes de trabalharmos essa questão, Você pastor já ganha Vanderlei, ele, olha lá. Agora ele sabe onde eu vou pisar. Antes de trabalharmos essa questão, na verdade é o seguinte: a Bíblia fala que quem nega que Jesus veio em carne e osso, esse não tem nem direito de nada. Não é nosso caso. Então, esse negar, ninguém nega que Jesus, pelo menos entre eu e o senhor, que Jesus ele veio em carne e osso, ou seja, esse é o ministério terreno. Quando se fala que Jesus homem, as pessoas que estão declarando que Jesus é homem, porque de fato eles não estão vendo nenhum semideus ali, eles não estão vendo um bicho, um monstro, eles estão vendo um homem de verdade, esse homem que veio nascer como Messias, e a Bíblia ela vai trabalhar essas questões. Agora, um texto que é importante, e aí o senhor falou que respondeu minha pergunta, mas na verdade o senhor colocou uma palavra que eu não utilizei. Eu perguntei para o senhor do que Jesus se esvaziou.
eu não usei a expressão glória. Eu perguntei, e deixo de novo a pergunta. Falei, pastor Vanderlei, baseado em Filipenses capítulo 2, versículo de número 7, diz que Jesus se esvaziou. Mas ele se esvaziou do quê? E aí eu coloco a premissa das 11 coisas que Jesus não podia deixar de ser, é o ser Deus, utilizando o mesmo Paulo. Então seria o paradoxo, o senhor que gosta de filosofia, seria o paradoxo, não é o paradoxo de Epícoro, é o paradoxo de Paulo. Como que ora Paulo fala que Jesus não pode deixar de ser Deus e ora Paulo diz que Jesus deixou de ser Deus, como é a interpretação do Senhor. Mas antes disso, eu gostaria de mostrar que quando alguém fala Jesus Cristo homem, é de fato o Jesus Cristo homem, porque Deus se fez carne. E eu sei que o senhor vai usar aquela elaboração e aquela colocação da matemática, é bonita, mas eu gostaria de saber como o senhor lida com Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, que ele diz assim: vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Porque vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito esse homem andar. Ele vai dizer que no versículo 12, no versículo de número 15, ele fala assim: vocês mataram o autor da vida. Um homem pode ser autor da vida? Essa é a pergunta. Que bacana, né? Que ele está já falando na perspectiva do Cristo ressurreto. Não. Aqui eu estou falando o homem... Estou falando no Ato dos Apóstolos, isso aí foi posterior. Posterior à escrita, mas o homem, quando ele está falando o autor da vida, ele está falando de Jesus. O contexto é Jesus. Onde aqui. é que ele é chamado de autor da vida enquanto homem? A menção é de Jesus, homem. Então isso aí não adianta. Desculpa, pastor Vanderlei, mas o senhor está fazendo a interpretação incorreta. Aqui, Pedro está falando... Deixa eu responder a pergunta aqui. Só para concluir, Pedro está falando que o autor da vida, no contexto, é Jesus. Vocês mataram. Se ele está ressurreto, ele não pode morrer. Vocês mataram o autor da vida. Quem morreu não foi Jesus homem? Então ele está falando de Jesus homem. Como o pastor Paulo deu uma enrolada, mas não respondeu. Aonde está na Escritura que Jesus era Deus? Então, se Jesus for Deus, tem dois. Tem um aqui na terra e tem um Deus lá no céu. Não me confunda com unicista. E não me confunda com testemunho de Jeová. Está bem próximo, hein? Com todo o respeito. Não me confunda. Não, isso na sua concepção. Sim, claro. Isso é o senhor, que é a sua ótica. Cada um vê do jeito que bem entende. E não me confunda também como no modelo em que o senhor se enquadra. Porque o senhor é um trinitário. Sim, eu sou trinitariano. Eu não sou trinitário no modelo em que o senhor é. Eu sou trinitariano. Porque isso aí é uma herança católica, como citei ao princípio. Isso foi definido em concílios. E Deus não se define em concílios. A interpretação toda sua e de toda a igreja, a irmandade aí fora, é de que é 3, mas é 1. E, para ser franco, o islamismo é mais monoteísta do que o cristianismo, porque eles admitem a ideia de um Deus, seja lá qual for esse, não vamos discutir isso aqui. E é Alá. Alá é o único Deus e o Maomé é o seu profeta. Da mesma forma, o judaísmo é muito mais monoteísta do que nós. Que nós vemos com esse negócio que Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus, mas só é um. E aí eu entro na matemática, meu irmão. Nem se nós ressuscitar Arquimedes, ele tem essa resposta. Nem se trouxermos aqui o Pitágoras de Samos, que sobrevive na estátua de Hera de acordo com Marabá Serapião, que fez aquele famoso teorema. Ele não consegue falar que 3 é 1 e que 1 é 3. Então, nesse sentido, não. Então, pastor, a quinoses que o senhor tocou, eu sei onde é que o senhor quer chegar e eu vou dizer. Ele se esvaziou dos seus atributos. O senhor está convocado a me mostrar que Jesus é onisciente no ministério? Está convocado a me mostrar? Porque o que é esvaziamento? Eu fiz essa ilustração, Zé, que você colocou uma aguinha aqui bonita com o slogan do Vejam Só. Uhum. Se eu tomar essa água aqui e esvaziar o copo, esvaziou. Acabou. É a mesma concepção que eu tenho.
Então, Jesus, ele é ungido por Deus no seu ministério e não Deus, que é um texto, capítulo 10, 38, dos Atos dos Apóstolos. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todo oprimido do diabo, porque Deus era com ele. Muito bom, tá aí a fala do pastor Vanderlei, muito explicativo, didático, certeza que você que nos acompanha entende. Na sequência, nós vamos voltar a palavra para o Paulo, que já está ali folheando ali, ó, já está buscando. Mas eu vou chamar o intervalo um pouquinho mais cedo, e aí o próximo bloco fica um pouquinho maior, tá bom? Então, ó, telefone da grade na tela, código 11 3115-0819, 3115-0819, Academia Teológica da Graça de Deus, parceira do Vejam Só. Nós indicamos aí para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento da Palavra de Deus, se preparar para o seu ministério, para exercer o seu chamado. Então vai lá na grade. Além disso, redes sociais da HIT, tudo aqui para você conhecer a nossa programação, conhecer o nosso conteúdo e definitivamente se apaixonar. Vem para a HIT, que você não vai mais trocar. Sabe quem vai agradecer? Seu controle remoto. Vai parar de ficar apertando o bichinho ali o dia inteiro, para lá e para cá, para lá e para cá. Vem para a HIT e vamos resolver isso. Intervalo rápido. Vejam Só vai. Na sequência, nós já estaremos de volta. Estamos de volta com o Vejam Só. Obrigado aí pelo carinho da sua audiência, por nos acompanhar. Vamos dar sequência aqui a esse debate sobre a pergunta que já aparece na sua tela. Jesus é Deus no seu ministério terreno? Vamos lá, Paulo. Nós encerramos o bloco anterior com a fala do pastor Vanderlei. Então a gente inicia com as considerações do irmão. Ô Zeca, o que acontece? O pastor Vanderlei pergunta um texto, na verdade, que Jesus, ele mostra que Jesus era Deus aqui no seu ministério terreno, né? Na verdade é o seguinte, eu vou anotar quantas perguntas eu fizer e o pastor Vanderlei não vai responder. Porque quando eu pergunto se Jesus se esvaziou do que ele se esvaziou, o senhor defende que ele deixou os seus atributos. Isso é impossível, porque Deus não pode negar a si mesmo. Negar a si mesmo é deixar os seus atributos, se o senhor tem um problema teológico, não é nem comigo, tá? E aí eu gostaria também que o senhor não me colocasse no bojo, no escopo de todos da teologia, porque a primeira é que o senhor não conhece todas as teologias. A segunda que nós estamos... Senhor, né? Então, mas eu não falei que o senhor estava igual a todo mundo, porque eu estou debatendo com o senhor, eu vou confrontar suas ideias. Então, eu falo assim, ó, você está igual a todos os trinitarianos, você e eu sou diferente. Então, eu gostaria que o senhor não se importasse assim, porque o senhor pode rebater... O senhor pode rebater as minhas ideias, mas as ideias dos outros, deixa as ideias dos outros para lá. O que eu fizer, o senhor pode interpolar à vontade. João capítulo... Então, assim, de antemão, o senhor tem um problema teológico, não é comigo o problema. E eu entendo que não tem nada pessoal, nem ad hominem, não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o senhor tem um problema teológico. Se ele negar ou deixar os seus atributos em algum dado da história, não sei se isso é possível, ele está deixando de ser Deus e isso é impossível, porque Paulo disse que ele não pode deixar de ser Deus. Eu coloco aqui... como a expressão que a gente utilizou, esqueci o paradoxo de Paulo. Agora, João capítulo 1, versículo de número 18, diz assim, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, esse o tornou conhecido. O João, a teologia da igualdade, a cristologia joanina, que é, conforme o senhor também defende, que é na Bíblia, é um dos mais audaciosos a defenderem a divindade de Jesus, mostrar Jesus como um ser divino. Ele não fala que foi o homem, Jesus, que mostrou a Deus. Esse mesmo João, em João capítulo 10, versículo 30, diz, eu e o Pai somos um. Essa expressão ali é um adjetivo, o mim, que significa da mesma qualidade. Agora, o senhor pergunta ainda, estendendo essa questão, me mostra um texto na Bíblia que mostra onde Jesus tinha a sua onisciência. Eu mostro vários. Mateus capítulo 9, versículo 4 diz assim, Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, diz, por que pensais mal em vossos corações? Lucas capítulo 5, versículo de número 22 diz, mas Jesus, conhecendo os pensamentos, quem é o homem que conhece o pensamento do homem? Em João capítulo 17, versículo 19, Jesus vai falar para a mulher de Samaria, você já teve 5 maridos e esse que você tem agora não é o seu.
Quem é? O senhor tem condições de mostrar historicamente que Jesus conhecia a familiaridade dessa mulher? Também não tem condições. Mateus capítulo 26, versículo 34, Jesus vai predizer o futuro e vai dizer: Jesus lhes disse, em verdade te digo que essa noite você me negará 3 vezes. E nenhum desses textos, Zeca, diz que Jesus está pedindo orientação para o Pai ou para o Espírito Santo. E já tem mais 20, 40, 50 textos aqui, o que não falta é Bíblia. Agora a questão é a seguinte, o senhor coloca assim, mas Jesus, a premissa que o senhor usa, foi ungido pelo Espírito Santo. A palavra unção ou ungido em hebraico é Mashiach. Mashiach é marcado, Mashiach é separado exclusivamente para o uso de Deus. Se Jesus estava aqui na terra para revelar a Deus, por que ele não seria marcado por Deus? É como se fosse um pontinho amarelo no meio do oceano. Quem é esse? Esse é Jesus. Quem é esse? Esse é Jesus. Mas se ele tem todos os atributos da divindade, conforme diz Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, eu quero que o senhor entre na questão do verbo mesmo gramatical, que eu vou fazer questão de entrar. Roti enautu katoikei pantopleroma osteotetus somatikos, porque nele habita corporeamente toda a plenitude da divindade. Então fica assim, Jesus é Deus. Eu mostrei 10 textos que mostram, que comprovam a onisciência de Jesus, conhecendo, predizendo a mente, o coração e o futuro, coisas que nenhum homem na sua simplicidade ou na altivez consegue predizê-lo. Vamos lá, tem coisa aí, Vanderlei. Então, querido pastor, o senhor se sentiu ofendido? Não sei se isso é não me senti ofendido, não. uma tática do seu debate no modelo Schopenhauer. Quando eu disse que o senhor é igual a todo mundo, não é desmerecendo a sua pessoa. Eu entendi, não achei isso, não. Mas o pensamento trinitário, sim. ele é ortodoxo. Todo mundo que é trinitário tem a mesma ideia, que aí eu vou voltar para a história um pouco, o credo de Nicéia, o credo de Constantinopla e, sobretudo, o credo de Atanásio. Deus de Deus, luz de luz, veio de lá essa concepção. E ao dizer que respondeu que Jesus é onisciente, essa resposta não está válida aí do jeito que o senhor colocou. No capítulo 24, 36 de Mateus, diz aquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, só unicamente o Pai. Aí está no ministério terreno, ele está falando da vinda, ele está dizendo ali que não sabe. Sobre questão de pensamento, o senhor indaga como o homem pode saber o pensamento. E os dons espirituais, não valem? Quantas pessoas... Eu não sou sensacionista como o meu querido Zeca, eu sou continuista. Isso aí eu chamo, na teologia, capítulo 12, a partir do versículo 1, da primeira carta aos Coríntios, de dons espirituais e, sobretudo, o dom da ciência, o dom da revelação, é essa capacidade que tem de conhecer, outorgada por Deus. Quando Jesus usa isso aí, ele está usando a unção que ele recebe do Pai. Mateus capítulo 3, viu o Espírito descer sobre ele na forma corpórea de uma pomba. Se Jesus for Deus, temos um problema grave, o senhor falou de problema teológico, temos 2 deuses. Temos um Deus de carne e temos um Deus espírito. Quem jamais pode deixar os seus atributos é Deus ou Pai. Quem deixou foi Jesus Cristo, seu Filho. No capítulo de número 17 de João, diz: a vida eterna é esta, que conheçam a ti só como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Lá no capítulo 11, 27 de Mateus, ele diz de quem recebeu esses dons que o senhor está falando. Tudo que eu tenho veio do meu Pai, logo é Deus que opera por meio de Jesus Cristo. Lá no livro de Coríntios, capítulo 5, a segunda carta, o versículo 19, diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo e não imputando seus pecados. Ele não é Deus. Deus estava nele. E aí? Peguei até uma aguinha aqui para molhar os beiços aqui, que o negócio tá bravo, hein? Respirando aí. Bom,
A primeira questão é a seguinte, eu estou anotando, essa daqui já acho que é a quarta que o senhor não responde. Atos capítulo 3, versículo 15, fala que ele é o autor da vida. Como que o autor da vida vai pedir autoridade para quem? Já começa aqui a discrepância, né? Já mostrei para o senhor que Filipenses capítulo de número 2, versículo 5, olha o erro, e desculpa com todo respeito e carinho, esse erro que o senhor comete é grave, tá? O senhor falar... Pontue. Não... Estou fazendo. Se o senhor falar que Filipenses, capítulo de número 2, ele está dizendo que é Deus e não é Jesus, aí é aberração, com todo respeito, carinho. Vamos lá. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo. Aqui está falando de Jesus. Sim. Mas eu disse que se Jesus é Deus... Aí a contradição não tem nem explicação. Se Jesus é Deus, como ele vai deixar de ser Deus? É impossível. É impossível Jesus deixar de ser Deus. Se é impossível Jesus, aqui não fica perdido, irmão, pode ficar tranquilo. Se Jesus deixar de ser Deus, ele nunca foi Deus em um dado na história. Se ele se afasta, se ele se abandona, se ele se despede do seu poder e dos seus atributos, como eu mostrei que não, ele deixa de ser Deus. Então o senhor entra numa contradição tamanha. Agora, vamos trabalhar Mateus, capítulo de número 24, e essa teologia que o senhor está mostrando é todinha do Testemunho de Jeová. Isso é Testemunho de Jeová. Quem faz essa apresentação, não estou apelando. Eu estou dizendo que esse discurso é dos Testemunhos de Jeová. Mateus, capítulo 24, na posição do senhor, é que Jesus não pode ser Deus porque aquele não sabe o dia nem a hora que ele vem. Vamos ver se é isso de verdade? Mateus, capítulo 24. Jesus saiu do templo, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo isto? Perguntou eles. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, será derrubada. Quem é o homem que vai garantir alguma coisa, se vai ficar em algum lugar ou não? Já começa daqui, ele mostrando quem ele é. Continuando o versículo de número 3. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram, dize-nos quando, anota aí você que está em casa, quando, essa é a pergunta, acontecerão, olha o que ele está dizendo, quando acontecerão essas coisas, qual será o sinal da tua vinda e dos fins dos tempos? E nem estamos falando de escatologia, se ele vem antes ou depois da grande tribulação. É só um debate sobre a cristologia mesmo. Jesus respondeu, cuidado, ninguém os engane, pois virão muitos em meu nome dizendo sou o Cristo, enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerra e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Na verdade, vai ficar cansativo. Mateus capítulo 24, versículo por versículo, vai mostrar até quando chega no texto em que o pastor Vanderlei questiona, Jesus mostra que ele sabe quando é, que ele sabe quando é, que ele sabe como é. E quando ele fala assim, pois o dia e a hora o filho não sabe, ele usa de uma retórica irônica, porque se ele não sabe, eu tenho que rasgar todo o contexto anterior, quando ele afirma que sabe. Então, esse texto, com todo respeito e carinho, pastor Vanderlei, não prova que Jesus não é Deus e prova, na verdade, que Jesus sabia quando ele viria e como seria o sinal da sua vinda. Vamos lá, pastor Vanderlei, tá com... Olha, não comece atacar, porque se for nesse nível, eu sou um pouco fã do Retórica de Fogo. Eu ataquei o senhor, pastor Vanderlei? O senhor chamou de Testemunho de Jeová, né? Não, eu falei que a teologia que o senhor defende é a teologia dos Testemunhos de Jeová. Mas não tem nada a ver com o Testemunho de Jeová. Eu falo por conhecer a teologia, mas se eu falar que não, tá tudo bem. Mas isso é só sob o seu ponto de vista. Ataque, o Testemunho de Jeová crê no Jesus criado. Então, eu não me coloco no colo do famigerado homem de palha, pelo amor de Deus. Eles creem que Jesus é criado. Eu não creio que Jesus é criado. Quem até crê nisso de modo assim inconsciente, talvez seja o senhor que crê no concílio, que diz que ele é gerado. Mesmo eu nem citando o concílio e nem falando que Jesus era gerado, mas lá o senhor está colocando palavra na minha boca, porque nem concílio eu citei. Mas o senhor pega outra parte de lá que eu só citei a Bíblia, eu nem citei concílio. Zé, que eu citei concílio com todo respeito. Então assim, por isso que eu falo, eu não citei lá diz concílio. Que ele é gerado, que ele é... O senhor pega uma parte e deixa a outra de lado. Não, usei só a Bíblia. Então, a primeira coisa, não me compare com Testemunha de Jeová. Eu não sou unicista e nem sou trinitário no modelo que está estabelecido, mas eu admito a distinção de Pai, Filho e Espírito Santo. No entanto, a teologia neo-arminiana não se propõe a explicar Deus.
Porque se Deus se explica, deixou de ser Deus. Eu vi o famoso príncipe dos pregadores brasileiros pregar nos Gideões, Gesiel Gomes, disse, olha, o fato dele ser Deus é o fato de não ser explicado. Porque um Deus que se explica pode ser tudo, menos Deus. Então, eu admito esse termo criado não por Tertuliano, né? Tem outros que falaram também do termo trindade. Eu admito a distinção, Zeca, da divindade. Explicar isso é que não dá. Não dá. E sobre as outras questões que o pastor colocou, Jesus não serviu esse negócio aí de dizer que Jesus é onisciente. Porque o que ele tem foi outorgado, dado, facultado pelo Pai. Eu volto a dizer, 11:27 de Mateus, tudo que eu tenho foi o Pai que me deu. E Deus ungiu a Jesus com Espírito Santo e poder. Imagina se nós, os seus vasos aqui, muito mais fracos que Cristo, não podemos nem nos comparar, recebemos dessa graça, né? E podemos, às vezes, pelo Espírito da profecia, ver o futuro, pelo poder de Deus. Isaías viu o futuro, mas ele não é Deus, é chamado até de profeta messiânico. Então, o fato de Jesus saber é porque Deus lhe deu capacidade de saber, não porque ele é Deus enquanto homem. Eu deixei a pergunta no ar, onde é que está um texto que mostra que Jesus é Deus? Não veio até agora, eu estou esperando. Onde é nos evangelhos que Jesus é Deus, estimado pastor Paulo? Vamos lá. Vai ser a última fala, né, Angélica, de cada um? Vai precisar. A gente pode até dar 4 minutos para cada um, mas vai ser a última fala. Paulo e depois... finalizando aí o... Muito rápido, né? Passa rápido. Já é comigo agora? Já, vamos lá. Perfeito. Então, na verdade, assim, eu respondi todas as perguntas que o senhor me fez e, em momento nenhum, eu levo para a questão do ad hominem, falando apenas aquilo que o senhor expõe. Né? Então, assim, Mateus capítulo 24, eu respondi mostrando contextualmente que Jesus sabia de fato o dia e a hora que ele vem. João capítulo 1, versículo 18, eu mostrei que quem revelou ao Pai foi o Deus Filho, e aí ele mostra lá, ele usa a expressão, tá claro aqui, todos esses textos, mostrei 10 textos, 15, 20, que mostram que Jesus é onisciente, conhecendo o coração, a mente. Interpolei o senhor no que diz respeito a quem é o homem que faz isso, aí o senhor apelou. Para mim é uma apelação dizer que Jesus tinha os dons do Espírito Santo. Olha como isso é incoerência teológica. Apelou foi o senhor, pastor? Não, é sem apelação, pastor. Eu nunca apelei e não preciso fazer isso. Aqui é só argumento teológico. Eu respeito pela vossa pessoa. O respeito sempre vai continuar, mas o senhor é maduro para entender. Apelou foi o senhor em chamar testemunho de Jeová. Não, o senhor é maduro para entender que eu estou trabalhando a questão do texto aqui. Em momento nenhum eu ataquei o senhor, não vou fazer, nunca ataquei ninguém. Agora a questão é a seguinte, a Bíblia mostra, de fato, que Jesus, ele é o autor da vida. O autor da vida, ele não está pedindo autoridade para ninguém. Em nenhum texto desse que eu mostrei, Jesus está pedindo o poder do Espírito Santo. O homem, na sua ignorância, na sua insignificância, tem que pedir autoridade, autorização, revelação do Espírito Santo. E, na verdade, esse não é o propósito de Jesus estar aqui. A descida do Espírito Santo na vida de Jesus é porque a Trindade, ela acompanha. O Wayne Gruden vai dizer que Deus Pai funda a igreja, Jesus Cristo materializa, o Espírito Santo edifica. É Jesus quem fala para o Pai enviar o Espírito Santo, o outro Consolador. Se o Espírito Santo, que é o outro Consolador, estava em Jesus, por que eles não poderiam, o Espírito Santo não poderia fazer na pessoa de Jesus aquilo que os discípulos faziam? Em Marcos capítulo de número 5, em Mateus capítulo de número 10, Jesus tem autoridade para fazer o que ele fez e distribui essa autoridade para os homens. Olha a incoerência que o senhor usa. O senhor fala que o que Jesus fez no seu ministério terreno tem a ver com 1 Coríntios capítulo 12, com os dons espirituais. Isso é uma incoerência teológica, porque se fosse isso, então em Marcos capítulo 5 e Mateus capítulo 10, quando Jesus dá autoridade não só para os 12, mas para os 70, e diz para eles irem expulsar demônio, curar os enfermos, a autoridade foi no nome de Jesus, nunca foi no nome do Espírito Santo. Ele dizia, em meu nome expulsarão demônio, farão novas línguas, e se beber alguma coisa mortífera, não vos fará mal algum. Quem dá essa autoridade não é o Espírito Santo, quem dá essa autoridade é Jesus, para mostrar que o ministério de Jesus precisa ser respeitado, e de fato é ele que é o autor do seu ministério
mistério. Agora, em João capítulo de número 3, para finalizar e agradecer, já é agradecer Isso, final, né, agradecer Zeca? já, Obrigado. Paulo, por favor. Então, o que acontece? João capítulo de número 3, Jesus vai mostrar que ele é Deus, e eu já mostrei isso em Atos, o senhor não aceitou, então vamos em João capítulo de número 2, perdão, tá? João capítulo 2, quando você tem o caso de Jesus ser interpolado ali, Jesus vai dizer o seguinte, João capítulo 2, versículo de número 18. Então os judeus perguntaram que sinal miraculoso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso. Jesus respondeu, destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus respondeu, esse templo levou 46 anos para ser edificado e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias, mas o templo do qual Jesus estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram do que ele tinha dito, então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Ou seja, o que Jesus disse? Você pode destruir, me destruam. E em 3 dias eu ressuscitarei. Ele não estava falando que ia pedir para ressuscitar o Pai e nem estava falando para ressuscitar o Espírito Santo. Aqui mostra, conforme Pedro predisse ou falara em Atos capítulo 3, versículo 15, que Jesus tem vida em si mesmo. Ele tem autoridade independente da autoridade de Deus. Então, assim, queridos, essa teologia é a teologia clássica. A gente mostra que Jesus, ele é Deus na sua natureza humana, que Jesus não pode deixar de ser Deus. E isso é majoritariamente defendido, não só nos concílios, mas na história da igreja, usando a Escritura Sagrada. E se precisar de texto original, tem Bíblia, tem o que for. Vários especialistas do Novo Testamento também defendem essa questão. Queria agradecer você pela sua audiência, ao Vejam Só, ao pastor Vanderlei, e perdão se de alguma forma eu fui indelicado. A nossa intenção é sempre expor a verdade da palavra de Deus. Beijo no seu coração e muito obrigado, Zeca. Paulão, obrigado. Tamo junto, hein? Obrigado benção, mesmo. Irmão. Obrigado. Vamos lá, Vanderlei, 4 minutos, 4h30 aí para a gente poder encerrar também, por favor. Essa última fala do pastor, ele menciona aí sobre Cristo dizendo, derrubem o templo e em 3 dias eu reedificarei. Quando nós vamos para a hermenêutica, a quem ele tanto aprecia e de verdade é um bom exegeta, é um bom hermeneuta, quando nós vamos para o texto geral da Escritura, Atos 2:32, Deus ressuscitou este Jesus, de que todos nós somos testemunhas. Não foi Jesus quem se ressuscitou, foi Deus quem ressuscitou a Jesus. E tantas outras passagens bíblicas vai dizer que, Paulo dizendo, que foi Deus quem ressuscitou o seu filho Jesus. Porque o que o pastor quis dizer foi que ele se auto-ressuscitaria. Isso aí, na Escritura, nós não encontramos amparo. Eu poderia falar muita coisa aqui, dado o tempo, não é permitido eu perguntar e nem o pastor também responder. Não vou ser incoerente, como ele disse na fala dele que eu sou incoerente, mas pediu perdão, mostrou grandeza. Eu te abraço também em Cristo Jesus, você é um homem extraordinário. Mas se Jesus é Deus enquanto homem, temos 2 deuses aí. Temos um Deus de carne e temos um Deus espírito. Aí virou uma bagunça. Porque lá no capítulo 4, 25 de João diz, Deus é espírito, testificando a realidade. Logo, por inferência, não é homem. Deus não é homem. Eu sei que vão dizer, mas o verbo que era Deus se fez carne, essa coisa toda. O verbo não diz que Deus se fez carne. Aí vão usar o capítulo 3:16 lá de Efésios. Algumas bíblias adulteradas, que lá vai dizer que teós, né? Algumas bíblias diz que o Deus se fez... É por isso que o pastor não entrou, porque o senhor sabe que ali é amparado que é Rós, né? E não o teós. Aquele que fala o efanerote em sarquia. Ali aquele que se fez carne. Outra tradução, ele se fez carne. E não teós se fez carne, mas o Cristo, o Filho de Deus, foi quem se fez carne. E como ficou provado, categórico, inconcurso, inconteste, não há resposta, a não ser por um conjunto de inferências, de que Jesus é Deus pleno
em seu ministério. Porque senão, meu irmão, aí há uma dualidade. Já saí da trindade, agora eu pulo para a dualidade. Já não é mais 3, agora é 2. Aí é uma matemática que eu vou te contar, não fecha jamais. Querido César, Eliezer Zeca, eu vou tanto no César Cavalcante que falei, eu quero te agradecer, muito obrigado. Agradeço. Espero revê-lo, a Angélica, pastor Paulo, muito obrigado. Homem de Deus, honrado. Perdão também se houve um excesso. Não, fique em paz, acontece. Vamos em frente, é isso. Obrigado, pastor Vanderlei, pelo carinho, pela atenção com o Veja Só. Deus continue abençoando sua vida, ministério. Quero só reforçar que o contato dos nossos convidados ficam à disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá para você ter acesso, acompanhar o ministério dos nossos irmãos e, obviamente, seguindo, curtindo, você vai abençoar também a vida deles, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, espero, e a nossa oração aqui é que o debate tenha abençoado a sua vida e, obviamente, elevado o seu conhecimento do tema. A edição de hoje fica por aqui. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Fica agora mais uma edição do Jornal Toda Hora. Grande abraço e até a próxima.